A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios, esse que é o nosso último podcast do ano de 2022, e hoje eu e o Arthur temos a honra de receber o nosso pastor Celso Omar, que é presidente da Igreja de Avivamento CMA, e hoje ele vai nos contar um pouco mais da sua história, da sua trajetória no Evangelho. Pastor, primeiramente a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao podcast Ministérios. Amém, amém. Diácono João, né? Presbítero Arthur. Amém. Dois rapazes ainda jovens, abençoados, né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Compartilhando das bênçãos, daquilo que nós acreditamos, que vocês acreditam, né? Que acredito que todos acreditam que é sobre o nosso Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Para dar início ao podcast, vamos estar fazendo uma breve oração. O Arthur vai estar orando para já fazer as perguntas para o pastor Celso. Amém? Amém. Vamos estar orando nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, Pai amado, eu quero aqui, Senhor, colocar diante do Teu Espírito Santo a nossa vida, Senhor. Ó Deus, até mesmo, Senhor, meu Pai, essa entrevista desse podcast, Senhor. Ó Deus, é cada pessoa que está sendo alcançada, que está, Senhor, nos assistindo e até mesmo que vai assistir, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar com eles, que possa ser edificante sobre a vida de cada um, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, seja conosco. Ó Deus, que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos começar. Né? Como foi, pastor, o seu primeiro encontro com Deus? Você já veio de um lar evangélico? Olha, não vim de um lar evangélico, mas quando a minha mãe teve o encontro dela com Cristo, eu tinha 8 anos de idade. Então, quase se pode dizer que fui criado na igreja, né? Mas, na verdade, com 8 anos de idade, minha mãe teve o encontro dela com Cristo. Sim. Eu comecei para a igreja com ela, né? Sim. Na verdade, ela que teve o encontro dela, e como toda mãe leva os filhos para a igreja, foi aí que comecei a conhecer o Evangelho, né? Ah, tá. E para o senhor começar na igreja, assim, fazer algo na igreja, foi com na verdade, o meu encontro com Sim, Deus foi aos 13 anos. 13 aos anos. 12 anos, eu já estava cantando no grupo jovem, de adolescente, né? Minha mãe levar a gente para a igreja ainda criança foi muito útil, porque nós ficamos na igreja com ela. E aos 12 anos, a gente estava no grupo de adolescente, de jovem, que naquela época já era bem grandinho. E aí eles me encaixaram no grupo de jovem com 12 anos de idade. Mas o encontro mesmo com Deus foi aos 13 anos de idade, numa vigília, né? O pessoal, na época, fazia uma vigília no sítio, na casa de um irmão, e aí me levaram para a vigília. Aos 13 anos, meu irmão, que já era pregador e tal, mais velho, né? Hoje ele é pastor até na nossa igreja, você parece que o conhece, né? O pastor Paulo. Ele me leva para a vigília junto com ele. E lá eu tive o meu encontro com Deus, fui batizado com o Espírito Santo nessa vigília, e aí não parou mais, né? Foi aos 13 anos mesmo meu encontro com Deus. Mas aprendi muita coisa quando criança, né? Que minha mãe, ela se converteu na igreja adventista, né? Aos 8 anos de idade eu tinha, então eu comecei a frequentar a escolinha sabatina, né? Que lá não é dominical, é sabatina. E aprendi muita coisinha na escola sabatina. E aos 12 anos, minha mãe migra para uma igreja pentecostal. E a gente também migrou para ir junto com ela, né? E foi aí que eu tive meu encontro com Deus nesta vigília aos 13 anos. Foi bênção por esse dia, viu? Bem jovem, né? Foi maravilhoso esse dia, né? Você vê que os anos passam e a gente não esquece. Eu não esqueço dessa vigília, né? Era uma vigília que durava a noite toda naquela época, né? A gente orava, começava a orar 11 horas da noite e começava... a gente orava 3 horas de joelho, não podia levantar. E até 3 horas da manhã orando de joelho. Meu Deus. Mas não tinha como não ter um encontro com Deus numa vigília como esta, né? Verdade. E aí Deus se revelou para mim
na verdade, né? Porque ele já me conhecia. É verdade. Eu acredito que eu, como tantos outros, né, fomos escolhidos no ventre da mãe, né, como o caso de Jeremias, Sim. para ser profeta. Eu não acredito na escolha para a salvação, na Sim. predestinação. Mas para ministério, sim. Como Jeremias foi escolhido a profeta no ventre da mãe. Então, eu acredito que eu fui escolhido no ventre da mãe. Deus estava esperando só o momento certo para se revelar para mim, né? Verdade. Muito jovem, né? Jovem até demais, né? Criança, né? Porque 13 anos antigamente era criança, né? 13 anos era garoto. Era Hoje, bem criancinha. Hoje, com 13 anos, já, mas naquela época a gente... brincava 13 de anos, bola, de carrinho. Era criança mesmo, né? Vivia Criança. uma infância mesmo como De verdade, criança. né? Mas Verdade. teve um encontro com Jesus. Pastor, qual foi a sua primeira igreja que você congregou? Foi nessa mesma igreja que você teve encontro com Cristo? Foi. Como eu disse, a minha infância foi na igreja adventista, né? Dos 8 aos 12 anos de idade. E aos 12 anos, minha mãe migra para essa igreja pentecostal, que não tem nenhum problema falar, né? A igreja Qual Deus igreja? Amor, Não, né? não tem nenhum problema. E porque, principalmente quem me conhece, sabe que eu militei na igreja Deus Lógico. Amor. Trabalhamos boa parte da minha vida no ministério da igreja Deus Amor, né? Então, depois dos 13 anos, dos 12 anos, na verdade, eu comecei a trabalhar na obra de Deus aos 14 anos. Eu fui batizado, né? Aos 15 anos já fui chamado para começar a auxiliar na igreja. E aí foi. Mas foi exatamente meu começo mesmo. Foi na Deus e Amor, na né? Deus O Amor. senhor foi criado em outra igreja, teve, entre aspas, uma base assim para o senhor ter Sim. um encontro com Cristo e trabalhar na Deus e Amor. E a sua primeira oportunidade na igreja, pastor? O senhor lembra? Você quer dizer no altar? Isso, no altar, pregando. Eu era um jovem um garoto muito tímido. O senhor era tímido, eu pastor? ainda sou um tímido, né? Em certas circunstâncias, certos momentos. Mas eu era tímido dos tímidos, né? Ao extremo, no Ao caso. extremo. Pensa que eu ia para a igreja, eu cantava no grupo jovem, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade sozinho, nem para dar um testemunho, nem para cumprimentar a igreja. Eu não sabia que peso tinha um microfone, pra você ter ideia. Eu cantava com a garotada lá no jovem, saía para visita, saía para fazer praça naquela época, né? Era uma época maravilhosa. A gente ia todo final de semana visitar casas, convidar pessoas. Era muito importante. Naquela época o jovem trabalhava muito, se ocupava muito. Sim. Mas eu não tinha coragem de falar em público. Eu não tinha coragem. Eu ia com os outros, acompanhava o grupo jovem. Mas eu mesmo não conseguia falar em público. Aos 15 anos de idade, não tinha 15 anos completo ainda, que eu me batizei no mês de julho de 83. Tempo, hein? Em 83, mês de julho, eu acho que vocês nem pensavam em nascer. Nada. Eu sou de 90, nós somos de 96, pastor. 96. Então, batizei em julho de 93, e em setembro eu completei 14 anos. Eu não tinha 14 anos completo, né? Nada. Naquela época, a igreja que a gente pertencia não batizava o jovem antes dos 18. Sim. Não batizava. E aí, como eu era já grandinho, cantava na mocidade, no grupo jovem, né, que a gente chamava de mocidade na época, o pastor pediu autorização à direção da igreja, e aí me autorizaram a me batizar aos menos de 14 anos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu tinha menos de 15 anos, quando o pastor da igreja me chamou lá no gabinete pastoral, né? Eu bem tímido, você imagina, e disse, e quando alguém me deu o recado, né?
Ó, o pastor falou que depois do culto para você ir lá no gabinete pastoral, que ele quer conversar com você. Já vem um monte de Aí eu pensamento. fiquei logo preocupado, porque a gente, naquela época, tinha um temor de ir no gabinete do pastor conversar. Né? E esse pastor era bem rígido, aquele tipo de pastor que você olhava para ele, você já ficava preocupado, né? E ele me chamou lá no gabinete. Depois eu fui lá, preocupado, tímido. Ele falou, você tem vontade de ser obreiro na obra? Rapaz, aquilo eu gelei, de cima a embaixo. Né? Eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Eu nunca tinha pensado... Eu tinha medo de falar, eu nunca tinha usado um microfone na vida. Falei, olha, eu nunca pensei nisso, pastor. Mas obra de Deus eu gosto de fazer. Eu não sei direito o que é ser obreiro. Não sabia de nada. Eu não sei direito, mas eu gosto. Eu saio com os meninos para fazer visita. Né? Eu estava despertando o meu ministério sem entender. Sim. Tinha um desejo, né, pastor? Desejo, Tinha um desejo de eu tinha aprender desejo. daquilo que... Exatamente. Ia com um grupo jovem para as praças, ia para visita. E tinha aquela ansiedade de ir, de chegar o dia para ir. Eu gostava de fazer. Aí ele disse, então, amanhã você começa. Amanhã eu começo? Só que eu pensei que era para começar, assim, auxiliando alguma coisa. Ajudando alguma coisa. Ele falou para mim assim, você tem terno? Eu falei assim, terno? Não, tenho não. Pois é, arruma um terno, arruma uma gravata, porque amanhã você vai começar o culto. Meu Deus do céu. Que responsa, hein? A igreja tinha um culto à tarde, que dava muita gente, eu lembro, bastante gente. Você imagina? Preocupado. Como é que eu vou fazer? Aí quando eu saí da igreja, aí o meu irmão, que ele já era obreiro, né? Ele é mais velho que eu. Aí eu falei para ele, ele perguntou para mim, o que o pastor te chamou lá no gabinete, rapaz? O que você arrumou? Curioso. O que você aprontou? O que você aprontou, Porque Celso? quando o pastor chamava alguém lá, era para dar um puxão de orelha, né? Aí eu falei com ele, nada, rapaz. Então por que ele te chamou lá? Eu falei, rapaz, ele me chamou para ser obreiro. Ele deu um glória no meio da rua, a gente estava indo embora, né? Ele estava indo embora, a gente era tudo solteiro em casa, aquele monte de rapaz, moça, nós somos 8 filhos, né? E naquela época, antigamente o pessoal tinha muito todo mundo filho, na né? igreja, a gente ia para a igreja a pé, a gente morava mais ou menos uma meia hora de distância da igreja, uns 25 minutos por aí. E a gente ia todo mundo, acabava o culto, a família era grande, todo mundo na igreja naquela época, uma bênção muito grande. Aí eu falei, rapaz, eu tenho um problema. E pior que o pastor falou comigo assim, e eu falei, não tem terno, não tenho gravata. Ele falou comigo, se vire, amanhã eu quero você começando o culto aqui. E quando eu falei isso pro meu irmão, ele falou, não, fica tranquilo, eu arrumo um terno meu para você, eu arrumo uma gravata, mas como? Ele era maior do que eu, né? Ixi, meu Deus. Como? E me arrumou mesmo. Eu me lembro até hoje, um ternozinho marrom, essas coisas, a gente não esquece. Os apertos que a gente passa, né? Aí um ternozinho marrom, pegava aqui na mão, né, a manga grande. Naquela época que a gente tivesse celular para filmar, para fotografar, né? Se eu tinha até hoje uma foto. Né? Tinha, ia ser engraçado até, né? Mas foi o dia mais tenso da minha vida, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Mas comecei o culto. Aí você me pergunta, ficou bom ou ficou ruim? Eu não sei te explicar. Porque depois que eu desci do altar, eu não sabia nem o que tinha feito, de nervoso que eu estava. Meio que a pessoa fica anestesiado, né? Exatamente. Começou assim. Foi esse o começo. Para você ter uma ideia, né? É igual o pastor falou aqui no começo, que a gente não acredita na salvação daquilo que a pessoa já é salva, mas de um propósito que Deus tem na vida do ser humano, igual você citou, Jeremias. Na época você falou que as pessoas podiam só ser levantadas com 18 anos. Aí você vê como é que o propósito de Deus é maior. O Senhor foi com certeza. Deus muito levantou mais o Senhor novo. ainda novo.
Sim. Para ver como é que o chamado de Deus Sim, é. e não foi ninguém que indicou. Não, eu não sabia, eu nem sabia o que era isso direito, né? Eu vi os irmãos fazerem, mas um menino de 13 anos não tem essa pensa pretensão, muito nisso, né? Até porque se eu pensasse nisso, eu sabia que as regras da igreja só podia após os 18 anos, né? Então, mas aí começou tudo assim, eu creio sim que foi propósito de Deus. Propósito de Deus. Creio não, tenho certeza. É propósito. Né? Hoje eu tenho certeza. Igual né? como quando eu saí de Sergipe para vir para cá, foi algo na minha mente surreal, mas esse dia eu tava pensando, foi o propósito de Deus. Exatamente, porque lá, talvez, não tenho certeza que lá eu não iria servir a Cristo, né? Porque lá eu não tinha uma referência no Evangelho, não tinha pessoas para me levar, né? E aqui eu tive pessoas para me levar e hoje estou fazendo a obra. Com certeza, né? Porque, como eu disse esses dias, né? Eu estava pregando e eu estava falando sobre isso. Eu disse, se a gente conseguisse ver o amanhã, a gente ia entender hoje, mas como a gente não vê o amanhã, a gente não consegue entender hoje o que vai ser. Então, aquilo que está acontecendo exatamente aqui agora, a minha trajetória de vida já estava escrita por Deus, mas eu não conseguia ver naquela época, né? Então, nada mais, nada menos do que um chamado de Deus, uma escolha desde o ventre da mãe, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Deus é fiel. Verdade. Pastor, como você é o nosso pastor presidente, a gente já conhece um pouco, mas aí a gente quer saber quais países você já viajou fazendo a obra missionária? Nós sabemos que o senhor já viajou a alguns países, né? Verdade. Quais países o senhor já viajou? Olha, como vocês já conhecem um pouco, né? Vocês já me conhecem. Eu morei 8 anos fora do Brasil, né? Morando, eu fiquei 8 anos, né? Sim. Eu morei no país da Costa Rica. Morei no país do Peru, em Lima, né? Costa Rica, São José, capital. Peru, Paraguai, né? Esses 6 anos, eu fiquei 2 anos em cada país. Incrível, né, rapaz? Fiquei 2 anos na Costa Rica, fiquei 2 anos no Peru, fiquei 2 anos no Paraguai e depois 2 anos na África do Sul, onde eu morei. Mas aí eu evangelizei vários países, né? Porque eu fiquei o senhor lembra, assim, os países que o senhor evangelizou? Eu lembro alguns aqui de cabeça, assim, eu lembro, né? Quando eu morei em Joanesburgo, eu evangelizei aquela parte do sul da África, né? Por exemplo, né? Botsuana, Namíbia, Suazilândia, Lesoto, Moçambique, fui várias vezes a Moçambique, África do Sul, várias partes da África do Sul, né? Quem conhece aquela área da África ali. Então eu visitei vários países, preguei, algumas deles eu fui várias vezes, né? Pregar. Então, da África ali, aquelas parte sul da África, né? Como eu morei em Joanesburgo, como já disse, então aquela parte todinha, a região da África ali, são vários países, uns 10, 12 países, por ali eu estive pregando. Na América Central, eu morei na Costa Rica, né? Preguei muito no Panamá, preguei muito na Nicarágua, fiz batismo, fiz vigília. Nicarágua fui várias vezes. O lugar bom de pregar o evangelho é Nicarágua. Costa Rica, eu amo Costa Rica. América Central é maravilhoso. Pensa num lugar que é maravilhoso. Aí Guatemala, Honduras, El Salvador, essa região da América Central ali, eu evangelizei todo, várias vezes, né? Mas morar só nesses daí, eu morei na Costa Rica. Né? E América do Sul. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, como eu já disse, morei, Chile, vários países. Europa também, viajei muito. Quais países da Europa o senhor Alemanha, Itália, Hungria, né? Tive várias vezes, acho que uns 2 ou 3 vezes na Hungria. Uma caminhada bem extensa, né, pastor? E na Ásia. Na Ásia também, né? Eu tive no Nepal e na Índia. Já fazendo o gancho, eu vou fazer 2 perguntas. Qual continente o senhor acha mais difícil pregar? Desses que o senhor já foi? A Europa. A Europa sem dúvida. É pior? Por qual motivo a Europa? Pela frieza do povo. É? Né? Pela frieza do povo, né?
as pessoas... Sabe que o evangelho, praticamente, a reforma surgiu na Europa. Sim. A Europa foi o berço de expandir a reforma. Mas hoje já não é mais, né? É complicado, porque as pessoas pensam muito no materialismo. Você acha que é isso que atrapalha? Com certeza. Principalmente nos Estados Unidos, Com um exemplo. Não é a certeza. Europa, mas um país bem capitalista, os Estados Unidos. Você acha que atrapalha Exato. muito? Não, os Estados Unidos não. Não, é... Estados Unidos por causa dos imigrantes, né? Aham. Tem muito imigrante. Você vê que tem igrejas grandes. Tem. Mas a maioria delas é brasileira. hispana, não hispana, porque a América Central, América do Sul, vai muita gente para lá. Vai. Tem Você vê que aquelas grandes igrejas são berços hispanos, de pessoas que vêm da língua espanhola. Aham. Eu já tive também nos Estados Unidos, estive em Miami já. Já pregou lá? Já preguei em Miami, mas em igreja de língua espanhola. Né? não... Como eu morei 6 anos em Aí o países senhor- que falam espanhol, estudei um pouco também lá, eu domino bem o espanhol. O senhor né? fala fluente o O espanhol? espanhol falo. Eita, Eu morei cara. 6 anos. Tem... Aprende, eu fazia programa de aprende rádio. algo, né, pastor? Não tem lógica. Eu fazia Você tem programa que de encarar rádio, eu a fazia coisa. altar. Sério? eu É fazia verdade que tudo. o espanhol é um pouco mais fácil por eu entender O um espanhol exemplo. é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. Mas de entender é mais fácil, né? Assim, um de espanhol sim. falando, de um entender, corpo, de entender sim, mas para você falar o espanhol a gramática correta. corretamente, Isso, a ele é mais ou menos como o português, bem parecido, né? Ele é complicado. né? E desses países, o mais difícil, o senhor consegue lembrar? Do país da Europa, o mais difícil é todos? Nenhum. Eu achei a Hungria. A Hungria, A Hungria. o pessoal lá é mais A frio, Hungria difícil de é aceitar. complicado. É complicado. A gente está falando em países da Europa difícil, mas a Ásia é muito difícil. O senhor já sofreu perseguição? Perseguição Dificuldade, alguém tentar... não. Assim não. De rejeição, sim. Sim, mas perseguição física, a pessoa querer Não, matar, essas já, coisas assim. não, já agressão sim, né? Agressão. Tipo assim, na África, a gente sabe que o mundo islâmico Aham. na África é muito forte. Eu pensei que o senhor iria responder a algum país da África. Eu pensei... Não, a África é maravilhoso. Eu tinha esse pensamento na cabeça, entendeu? Eu tenho uma coisa aqui. Na África, o mundo espiritual é mais complicado, né, Com pastor? certeza. É, pastor, Isso aí. Porque mais se pesado. lida com muito tipo de bruxismo lá, né? Muito centro espírita. Isso. Muita bruxaria. Não chamaria de centro espírita, chamaria de centro pesados mesmo. Ali realmente todo é lugar. algo que... Ali, verdadeiramente... É um berço. Ali você tem que orar e É a jejuar raiz, muito, né? Eu morava num bairro português chamado Rosettenville. Esse bairro, ele basicamente mora muitos portugueses nesse bairro. Na África do Sul, na ocasião que eu estive lá, moravam cerca de 800 mil portugueses. Muito aí. Uma colônia portuguesa muito grande. Havia um bairro lá chamado Rosettenville que morava muitos portugueses, muito comércio português e tal. E eu morava lá nesse bairro. Então, você via, atrás da nossa casa tinha um centro. À direita da nossa casa tinha outro. À esquerda da nossa casa tinha outro. Meu Deus. Isso é comum. E as igrejas, às vezes, as pessoas têm o costume de ir para a igreja ao domingo e durante a semana E pro outro pro lado, centro. né? Meu Deus do céu. Então, Aí isso, fica aquela- elas misturam isso, achando que tudo é Deus. Então, há uma certa mistura, até que a pessoa realmente se converte de verdade, recebe o ensinamento, passa a entender de verdade o que é evangelho. Caraca, Mas é a dificuldade, complicado. a dificuldade Nesse é grande. ponto né? Mais espiritual do que físico, né? Muito espiritual. Lá a gente jejuava muito, orava muito, né? Eu e a Edna, minha esposa, né? Que vocês conhecem, pastora Edna. Nós saímos de manhã em jejum para ir distribuir panfletos. Em jejum, voltava às 6 horas da tarde em jejum para comer em casa. Então, foi uma época de muita batalha espiritual. Eu entendi que a batalha era travada Difícil, e que né? precisava ser assim.
precisava uma E foi preparação uma bem bênção, maior, né? Foi uma benção. Hoje nós temos muitos filhos na fé. Ela postou esses dias umas fotos de umas crianças lá na África. Foi quando nós Ela bem começamos. nova, você vê no Facebook, passou vê? Edna novinha lá, com as Claro. crianças sentadas na mesa lá. Isso foi em 97. Uhum. Foi em 97, por aí. É algo que 96, fica 97. marcado, né? Nós estávamos começando a igreja na sala da nossa casa. Né? Aquela foto que ela postou era na sala da nossa Isso. casa. Eram umas crianças lá na As África. crianças. Então a gente fazia o culto na sala. Depois não. Depois nós abrimos a igreja, registramos a igreja. Sim. E depois foi uma bênção. Hoje tem filhos na fé. Tem A ida de pastor. vocês para esse país foi pela igreja Deus é Amor ou pelo Pela ministério? igreja Deus Amor. Deus é Amor. Todo esse período todinho, Esse né? período todo. Eu, aos 18, 19 anos, por aí, não tenho muita recordação, eu fui chamado a trabalhar tempo integral na obra. Se doar, né? Exatamente. Aos 22 anos, me casei, né? E com 24, 25 anos, mais ou menos, aí nós fomos enviados. Como missionário. Porque, só recapitulando, aquela conversão minha, aquele início meu não parou. Uhum. Aí continuou. Até o senhor chegar. Aí, com 18, 19 anos mais ou menos, aí fui chamado tempo integral. Nunca saí da igreja, nem na minha adolescência, na minha juventude. Graças a Deus, esse orgulho eu tenho. Glórias a Deus. De né? alegria, né? Por essa vitória, que a maioria dos jovens, É verdade. boa parte dos jovens, cresce na igreja, depois Tem dá uma aquele saidinha, momento de- alguns voltam, Tem outros uns não. Né? deslizes da vida, né? Isso fez com que me amadurecesse mais rápido, mais jovem. No caso, a né? responsabilidade que te deram com 14 anos, né? Exatamente. Te Aí deu mais começou- responsabilidade. Exatamente. Começou a me trazer uma responsabilidade mais jovem. Então, aos 24, 25 anos, a gente já estava em outro país. Vamos dizer, se você foi forçado a ter uma maturidade mais rápida possível, né, Sim, pastor? que hoje, eu olhando para trás, vejo que isso foi útil. Foi. Porque chegamos a uma maturidade já ainda novo, né? Verdade. Estamos amadurecendo, que cada dia Aos que passa, poucos, né? né? Vai Cada melhorando, dia não mais- tem como, né? É Vai crescimento. aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, ainda mais. Assim, qual a maior dificuldade que você passou como missionário? Assim, na forma de você lá estando fazendo missão nos países que você acabou de citar, tanto em fome ou necessidades, né? Já passou Em geral, vamos dizer assim. Olha, nesse ponto de necessidade, nunca. Nunca. A gente tem as dificuldades. perrengues, no o caso. ministério tem essas dificuldades, né? Se eu disser para você assim, eu fiquei um dia sem comer, eu estou mentindo, né? No começo foi muito difícil. Quando nós fomos enviados a Costa Rica, a igreja nos deixou bem claro, olha, vocês vão para lá, que vocês precisarem financeiramente, comunique a gente, né? Mas eu fui com um propósito. Se deu, a gente jovem naquela época, aquela força total, aquela fé incrível, A vontade, né? né? De fazer. incrível. Eu propus no meu coração, eu falei, se Deus está comigo, eu vou trabalhar e não vai me faltar nada, eu não vou depender de pedir ajuda da igreja, porque a igreja tem outros compromissos. Então, se a igreja está me enviando para lá, porque está confiando em mim. E nunca faltou. Só houve um dia, esse dia ficou memorizado, né? Porque a gente, quando chegou para lá, nós alugamos um imóvel para começo da igreja no centro de São José. E em cima era a casa onde a gente morava. Então, o aluguel era um só. Né? E aí, qual a preocupação? Como que você vai começar uma igreja no lugar que você não fala o idioma? No lugar que você não conhece ninguém? Verdade. E eu disse para Deus, falei, Deus, o Senhor está comigo, vai dar certo.
E quando nós começamos, o primeiro mês que começamos a igreja, Deus envia para lá uma família. E essa família, eles tinham uma gráfica, editora, pessoas assim, financeiramente, razoavelmente bem. E qual era a minha maior preocupação? Pagar o aluguel do imóvel. O resto não, só eu e a pastora Edna, a gente lanchava agora, se tivesse almoço, comia, se não tivesse... Só nós dois, não tinha criança, não tinha problema. Mas a preocupação era o aluguel do imóvel. Me lembro, na época, $600. Isso eu não me esqueço. Se eu for hoje para o real passa de 3 mil reais para uma pessoa que está começando. Tinha condição. E essa família chegou e disse, olha, Deus mandou a gente congregar aqui com vocês. Olha a providência aí, ó. Uma família atribulada. Meu Deus. Ixi. Pensa naquele tipo de família. Atribulada. Aí ele falou, mas Deus mandou a gente vir congregar aqui com vocês. Amém. Eu falei, amém. Glória a Deus. Estamos precisando. Já está começando. Já é o início, né? Aí, logo no começo, o irmão Aron, ou Arão, né? Em espanhol, Aron, ele chegou e falou, ô pastor, quanto é o aluguel aqui? Eu disse para ele, $600. Não se preocupe com o aluguel. O aluguel, a minha gráfica, a minha editora vai pagar. Glória a Deus. E pagou mesmo. Todos Deus. os meses ele pagava o aluguel. Falei, glória a Deus, que maravilha. E a pastora Edna também, ela ia no Panamá, buscava roupas, vendia no Costa Rica. O Panamá tem muita influência americana, né? Sim. América Central todinha. E ela comprava no Panamá, a gente vendia e tal. E a gente ia se mantendo, né? A manutenção da gente mesmo. Aí houve um dia que não tinha nada. Esse aí, é aí que eu quero chegar. Nós abrimos uma congregaçãozinha, não era bem uma congregação, era um núcleo de oração, de culto, que era uma vez por semana, num bairro chamado Los Guidos. E dava mais ou menos 30 minutos de carro, 20 minutos para chegar lá. E aí eu ia todo sábado para lá, num local, no centro comunitário, que é o presidente do bairro cedeu para a gente fazer culto lá no sábado, e eu ia para lá para